do Word? Estão vendo? Sim. Tá. Sim. E aí nós temos então a apresentação, né, como ficou organizado os grupos, né, para apresentar sobre racismo individualista, racismo institucional, estrutural, a preconceito e discriminação racial e, por fim, políticas afirmativas, cotas e demais direitos de origem étnico-raciais. E aí as orientações para a atividade. Ler o material disponibilizado para o debate, Silvio de Abreu, disponibilizado na equipe do Teams e pelo grupo de WhatsApp. Assistir os vídeos das aulas sobre o tema, vídeo racismo em Silvio de Almeida, e assistir o vídeo com aula síncrona ministrada em 30/9, que foi a nossa aula. Pesquisar artigos, notícias e material audiovisual para enriquecer a exposição. E, por fim, a exposição poderá durar até 10 minutos, mas o tempo para o debate é um total de 20 minutos aí por grupo, né? Que como vão ser 5 grupos, a gente pega aí quase 1h40, né? E aí vocês podem usar PowerPoint, audiovisual, pode fazer, enfim, podem utilizar de diferentes ferramentas e estratégias, tá bom? Então, os grupos estão dessa maneira. Vamos ver se nós já temos aqui... Nossa, quanta gente chegou! Eu estava olhando o Word, peraí. Ai, gente, me senti até popular agora. Os alunos vieram. Meu Deus, eu nem tenho roupa para isso. Ai, desculpa, gente, eu tô péssimo. Eu estou fazendo tratamento de canal, meu humor tá péssimo, tá? Luana, eu não respondi um e-mail sobre a pesquisa, mas é porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu fiz tratamento de canal, tu não imagina. Olha, a mulher colocou 5 tipos de alargadores no meu dente. Não faz ideia para limpar a raiz, um inferno, tá? Mas eu Que vou ver, horror. não se preocupa. Tá, vamos lá então. Então, depois de fazer essa breve leitura, vamos ver aqui. A gente pode começar pelo racismo individualista na apresentação, que seria Amanda Cristina, Gabriela Eduarda, Marina Teane e Prisciele Gonçalves. Está todo mundo aí? Será? Falta Sim. Célia, eu acho. Falta quem? Prisciele. Mas a Prisciele, ela conversou com vocês? Ela deu algum retorno? Não. Agora ela deu uma sumida e não respondeu o WhatsApp, mas Porque eu ia apresentar sim. porque a Prisciele, ela veio na aula passada, mas ela não falou ainda qual que é o tema dela. Tá, então vamos tentar passar para o próximo, né? Racismo institucional, não, Professora, é que a Marina, ela tá no intervalo do trabalho dela, então a gente queria começar. Sim, não, então você... o meu chefe me deu 1 hora só para eu poder fazer a apresentação, porque hoje eu tô trabalhando. Tá, não pode ser então, podem começar então vocês. Tá, deixa É eu vou desligar racismo minha câmera para eu individualista, né? passar o trabalho, tá? Tá, Obrigada, Robson. nada. Marina, depois informa qual que vai ser o tema, tá? Tá bom. Posso falar já antes de começarmos a apresentação? Pode falar, tô aqui anotando já. Não sei se tem a possibilidade, mas eu acho que você já até imaginou. Eu queria falar sobre a questão de psicoativos, que acho que abrange tudo, não? Tá, mas daí a gente precisaria identificar um grupo, um segmento, o que você acha? Mas daí Então, depois a gente conversa, pode ser por WhatsApp? pode ser o segmento do racismo, acho muito interessante. Tá, beleza então. Eu já vou anotar, depois eu troco uma ideia contigo por WhatsApp, tá? Beleza. Pode começar. Só para saber, tá aparecendo aí o... O Silvio? Tá, assim. Tá. Então, boa noite. Nós vamos apresentar sobre o racismo individualista. Amanda, eu que vos falo, Gabriela, Marina e Princiele. Então, no livro do Silvio de Almeida, ele apresenta 3 concepções de racismo, sendo elas o individualista, o institucional e o estrutural. E agora nós vamos debater um pouquinho sobre o racismo individualista. Segundo essa concepção, então, o racismo ele é concebido como uma espécie de patologia ou anormalidade. E ele seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo. A Gabi vai dar continuação na explicação. Tá. Então, essa concepção individualista, ela pode não admitir a existência do racismo, mas também ter do preconceito. Daí que seria essa diferença? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá.
O racismo seria, então, a discriminação social baseada na falsa ideia que a espécie humana é dividida em raças e de que uma é superior que a outra. Então, trata-se de uma atitude depreciativa e discriminatória não baseada em critérios científicos. Já o preconceito é uma opinião equivocada, formulada de forma antecipada e sem o devido conhecimento sobre uma pessoa, fato ou situação. Ela vai ter origem de um juízo equivocado e não tem fundamentação na realidade. E pode existir diversos tipos de preconceito, desde o social, como religioso, cultural, linguístico, de gênero e até da orientação sexual. Então, a concepção individualista pode ser frágil e limitada, pois tem sido base de análise sobre o racismo e absolutamente carentes de história e de reflexão sobre os seus efeitos concretos. Então, ela vai insistir em falar sobre uma fraseologia moralista inconsequente, que seria frases como o racismo é errado, somos todos seres humanos, como pode existir racismo em pleno século XXI? Eu até tenho amigos negros. Então, quando se limita ao olhar sobre o racismo, os aspectos comportamentais deixam de se considerar os fatos que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com apoio moral dos líderes políticos, religiosos e dos considerados homens de bem. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos que a Marina vai falar sobre eles. Então, de forma para resumir o que a Gabi falou agora, o racismo é como se fosse a raiz de tudo. E dentro do racismo existe a discriminação racial, que é a atribuição de tratamento diferenciado a alguém justamente por conta da sua raça. E a raça, como a Gabi falou, é uma questão atrelada às circunstâncias históricas e é um elemento essencialmente político, como explica o livro. E dentro da discriminação racial, que é o racismo no ato em si, a discriminação, existe o racismo individualista, que é quando o indivíduo trata, ou um grupo trata um indivíduo apenas de forma preconceituosa, que é o caso da mulher que insulta o homem negro, é uma senhora, o que acho que deixa a gente mais chocada ainda, que era uma senhora de cerca de seus 50 anos, que empurrou um senhor de seus 70, por ele ser negro. Acho que todo mundo lembra dessa cena de um shopping de Taguatinga. Temos também a situação que foi divulgada por todo o Brasil, que é do motoboy que foi entregar um lanche a um cliente, se é que podemos chamá-lo assim, foi levar um lanche e o cliente o discriminou por conta da sua cor, mas por que é o racismo individualista? Porque Oi, Marina, ficou mudo. Oi, Tá nos ouvindo? caiu. Voltou. Eu tô no alojamento porque é ao lado do meu trabalho e aqui a rede é muito limitada. Eu não sei em que parte que eu parei que eu estava falando. Você tinha acabado de sair do shopping de Taguatinga. Então. Ok, obrigada. Outro exemplo de racismo individualista foi a situação do motoboy, que a gente presenciou também em todo o Brasil, pelas redes sociais, do motoboy negro, que foi entregar um lanche, se eu não me engano, isso foi em Brasília, foi entregar um lanche a uma pessoa branca que o ofendeu por ser negro. E acho que o caso mais recente talvez seja a da estátua do Floyd nos Estados Unidos. E eu queria ressaltar muito a questão de que as estátuas, elas são homenagens a pessoas negras que foram mortas por conta do racismo, pela discriminação racial, né?
é aquela máxima brasileira terrível que o negro é suspeito, né? Correndo ou parado nos Estados Unidos. Isso aconteceu com Floyd e vários outros. E por uma tentativa de homenagem, que eu não sei se deu muito certo, fez-se o busto dele. E o busto do Floyd era em cor dourada. Acho que isso foi o que mais me chocou, porque eu não sei se vocês conseguem pegar essa questão, que ele tem um busto de cor bronze e alguém vai lá e picha, e poderia pichar de qualquer outra cor, mas usaram a cor prata. E acabaram com uma homenagem que tenta trazer essa questão racial, essa questão histórica, esse entendimento, e acaba por ter. Não foi, para mim, não foi um simples ato de vandalismo, pois eu acho que até a própria escolha da tinta, acho que foi proposital. Mas ainda não se sabe quem foi que fez, então a gente não sabe se foi um negro, se foi um branco, mas enfim, de qualquer forma, eu acredito que isso cabe muito dentro do racismo individualista, que é a questão que a Gabi estava falando, que acaba como o racismo sendo indicado de uma forma patológica, como se fosse uma questão de moral da pessoa que o comete. Tanto que nós temos, para ir contra essa questão, nós temos as leis, né, de injúria racial, enfim. Mas é uma questão como se fosse muito pessoal, é uma questão de moral e ética mesmo. E acho que esses são os 3 exemplos mais recentes que eu poderia trazer. E é isso. Aí, para finalizar, né? Então, como eu falei, essa concepção, essa concepção moral do racismo, ela tem que ser tratada com muita delicadeza, porque ela culpabiliza apenas o sujeito, mas né, trazendo a questão de uma patologização do racismo, mas que na verdade é ensinado por toda uma sociedade. Não, ninguém, né, é geração após geração. É o caso de como fala o Mandela, ninguém nasce odiando o outro por causa da cor da pele. Nós somos ensinados a isso. Então, se nós somos ensinados a sermos racistas desde que nascemos, essa questão do racismo individualista, eu acho que eu não concordo, porque eu acho que é algo que aí já traz as outras concepções que o Almeida traz, que vai ser tratado nos próximos grupos, que é o racismo estrutural e as outras concepções. Eu acho que a questão do racismo individual, ela pode ser trazida como uma alienação. Acho que isso é uma discussão bem longa e acho que acabamos a nossa apresentação. Tá, deixa eu só perguntar então uma coisa para o grupo. Só para eu entender, o que vocês entendem por patologização do racismo? Só para eu entender se vocês estão na mesma página que eu. Não é provocação, não é nada disso, é mesmo para entender, assim, porque eu acho que é um termo que ele é muito importante, né? E eu entendo o que ele quer dizer, mas talvez nem todos os colegas entendam. Se vocês puderem explicar. Eu posso tentar explicar, mas também não sei se peguei bem o raciocínio do Almeida. Eu acho que quando a gente fala de patologização do racismo, eu penso que é muito próximo à culpabilização do sujeito em si. Então, é como se fosse algo anormal, entende? É como se a pessoa fosse racista porque ela não pensa. É como se ela fosse racista porque ela tem, não sei, um desvio de moral, digamos assim. Mas, na verdade, ela é racista por uma questão
Eu vou usar uma palavra muito errada, mas é o que eu vejo aqui no racismo, que é como se fosse algo tradicional. Isso é passado, porque é passado de geração a geração. Então, quando a gente usa a palavra tradicional, também não quer dizer que é algo bom. A gente não usa a palavra tradição só para se referir como uma coisa boa, uma coisa bonita, como, por exemplo, a tradição das fotografias de formatura. Ah, isso é uma coisa legal. Mas a gente também tem a tradição de pré-julgar o negro, e eu uso essa palavra tradição porque realmente ela é trazida de geração a geração. Nós somos ensinados assim. E aí acho que Entendi. isso vem o debate do racismo estrutural. Entendi. Não sei se eu cheguei aonde você queria chegar, professor. Na verdade, assim, deixa eu ver se algum outro membro do grupo fala a respeito. Amanda, você concorda com isso? Amanda Parada? Concordo, mas se for para me explicar certinho, não sei, professor. Tá. Então vamos pegar o exemplo que vocês utilizaram. O exemplo do jovem entregador que foi tratado de maneira vil, né, por um cliente num condomínio fechado, e esse cliente diz que ele tem inveja dele porque ele nunca vai ter essa pele, né, um branco, né, fazendo, né, enfim. Qual que foi a primeira resposta, né, das pessoas próximas desse homem que cometeu esse crime? Ele tem problemas psicológicos, ele é doente. Qual que é a primeira reação que se dá quando essa senhora de Taguatinga diz essa negrarada maldita? Dizem, ela é velha, ela já tá gagá. Patologização, no caso, como o Silvio de Almeida está utilizando, é isso. É utilizar de um argumento que parte da ideia de que a pessoa ela não está com faculdades intelectuais normais, vamos dizer assim, né? Quando, na verdade, a gente sabe que, olha, toda vez que alguém faz uma bobagem, né, comete um ato racista, aliás, bobagem não, desculpa, um ato racista é um crime. A primeira reação é, ai, a pessoa ela estava muito descontrolada, foi, né, num momento de exaltação, né, a pessoa se exaltou. Isso é patologização, então, é lançar para um aspecto emocional, sugerindo uma doença, né, o que é um crime. Então, quando o Silvio de Almeida traz esse exemplo, é justamente para isso, tá? Para dizer assim que, olha, muitas vezes quando as pessoas são pegas em atos racistas, dependendo, né, da maneira como essa pessoa tenha de recursos, a primeira resposta é, olha, não, a pessoa ela não estava medicada, ela toma remédio controlado, ela não estava num bom momento. Isso é patologização, né? Só para ter isso claro, assim, que não se trata necessariamente da moral ou de uma tradição, se trata de um outro tipo de estratégia para a pessoa não ser responsabilizada pelos seus atos, tá? E essa patologização ela não acontece apenas nesse caso, acontece em vários outros na nossa sociedade. E dependendo do local de posição da pessoa, ela vai ser castigada ou ela vai ser absorvida, né? Então, se a pessoa tem a pele branca e é da classe média, ela é absorvida. Se a pessoa ela é pobre e tem a pele escura, ela vai ser condenada, né, dentro desse quadro de patologização, tá bom? Só para eu entender, porque eu vi a palavra ali, eu fiquei com receio, mas é esse o sentido, tá? E outra coisa, só deixa eu fazer um comentário sobre as estátuas. Por que que as estátuas elas foram derrubadas? Ao longo das várias manifestações que nós tivemos nos últimos meses em vários países, países de passado colonial, né? No Brasil, a gente teve aí a queimada de uma estátua de um bandeirante, né? E, por outro lado, por que que essa resposta de vandalismo a estátuas do símbolo negro, a pichação do mural de Marielle Franco, é, por que que vocês acham? Por que que vocês acham que a gente pode derrubar uma estátua, mas não pode vandalizar outra? Por que que a gente tem o mural da Marielle Franco pichado constantemente e, enfim, por que que vocês acham que isso acontece dentro desse dois pesos e duas medidas? O que que vocês acham? Eu acho que é uma questão de desconsiderar a historicidade, não? Como o próprio Almeida falou,
que ele cita, ele faz uma frase ali que eu acho bastante interessante, que ele fala que a questão de raça é um elemento essencialmente político. Então, quando nós falamos sobre a questão da Marielle Franco, questão da pichação, eu acredito que isso tem muito a ver, porque eu acredito que muitas coisas, não sei se, não digo só na atualidade, mas uma das coisas que a política faz é a questão da alienação. Então, eu penso que quando alguém faz isso. Bom, deixa eu falar sobre o que aconteceu hoje, que eu acho que vai ser mais fácil de explicar. Eu trabalho num bar, tá, gente? O bar é ao lado da onde eu tô, do lado da residência. E eu estava conversando com um angolano que estava falando que é contra as políticas públicas do governo, enfim. Aí a gente entrou na questão da discussão sobre o feminismo. Ele é contra o feminismo. Mas aí, passa 5 minutos de conversa, você percebe que ele é contra o feminismo, porque ele nunca teve a oportunidade de conhecer o feminismo na sua essência. Então, eu acredito que as depredações dessas ações políticas talvez um pouco por isso, sabe? Eu acho que quem fez isso com o Floyd não tem a mínima noção do que aconteceu. Do que aconteceu e do que acontece, e eu digo do que aconteceu há muitos anos. Eu falo sobre a questão da escravidão, eu falo sobre a questão de hoje, da desigualdade que ainda acontece. Eu enxergo assim, não acho que nós somos responsáveis também a ficar explicando toda hora, porque hoje nós temos vários meios. Eu soltei uma gafe no meu primeiro semestre de aula, que eu acho que todo mundo lembra, que eu perguntei sobre a questão do racismo branco. Desculpa, racismo inverso. Mas eu acho que fez uma pergunta errada, mas eu estava tentando que alguém me conceitualizasse aquilo. E a Marina Bétega sentou comigo e me explicou. E para mim isso foi uma coisa muito importante, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o branco sofre racismo. Eu estou falando que os brancos não conseguem entender, tá? Eu não acho que eu sofro preconceito, eu não acho que eu sofro racismo, eu não acho nada disso. Só que a gente precisa perceber algumas coisas, a gente precisa entender algumas coisas, e do mesmo jeito que é difícil, talvez, para um homem entender o que é o machismo ou para que serve o feminismo, para um branco entender, ele tem que parar e prestar atenção. Porque a gente não é ensinado desde criança a prestar atenção nessas coisas. Nós somos ensinados ao contrário sempre. Tá bom, obrigado, Marina. Em outra oportunidade eu recupero esse elemento que você trouxe, tá? Sobre essa conversa que você teve. Mas bacana. Então, Qual sobre elemento do feminismo? alguns dois, né? Eu incluiria aí o jovem angolano, mas a gente pode Sim. utilizar isso em outra ocasião, quando a gente conversa sobre feminismo negro, tá? Só para a gente se ater ao tema da aula. Mas em síntese, sobre as estátuas, o que acontece? Quando a gente tem no Instituto Palmares, né, o presidente Sérgio Camargo apagando a história do movimento negro, a gente entende que a história está em disputa. E um dos elementos chaves, então, são os símbolos que a história nos transmite. Então, quando uma estátua em um país de passado colonizador, né, tem pelos seus cidadãos derrubado uma estátua símbolo de um sujeito colonizador, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu no Brasil, a gente entende que, olha, essa história ela está em disputa, a gente não quer ficar elogiando o colonizador, né? E por outro lado, essa outra vertente, né, essa outra perspectiva política, essa outra perspectiva histórica, ela vai dizer que não, nossos símbolos eles precisam permanecer, porque esses foram os bravos homens que construíram esse país, essa nação, né? E nós iremos preservá-los e nós também vamos atacar os símbolos deles, né? Então, o que vocês precisam ter claro também é isso. Existe uma disputa em torno da história e essa história ela ainda nos encharca. E é por isso que
por um lado, se derruba a estátua de colonizadores e, por outro, se vandaliza estátuas e se picha murais, né, tanto da Marielle Franco quanto do George Floyd, tá? E aí eu acho que é importante a gente entender isso, né? Por que que isso ocorre? Qual é a resposta que eles nos dão, né? Qual que é o conflito que a gente está... O que que a gente está disputando? A gente está disputando a história, a gente está disputando o direito a escrever a história, não pela perspectiva do colonizador e as suas estátuas, mas pela perspectiva daqueles que foram sequestrados, explorados, enfim, tá? Mas bacana por ter trago esse exemplo. Vamos para o grupo 2 então, para dar tempo de atravessar todos. O grupo 2 é o racismo institucional. Seria a Amanda do Rosário, a Nan, a Karine de Freitas e a Letícia Alves Manhães. Vocês tem alguma coisa Isso. para apresentar? Por enquanto, não. A gente vai apresentar depois. Tá. Posso começar? Claro. Então, nosso grupo ficou com racismo institucional. Então, vou falar de forma bem sucinta o que seria o racismo institucional e depois a gente vai exemplificar de outras formas. Vou usar o Silvio de Almeida como referência nessa parte, tá? Então, o racismo institucional, ele representa uma dimensão específica do racismo. Ele vai ter impactos bem significativos na nossa sociedade e ele não diz somente sobre comportamentos individuais, mas é como resultado do funcionamento das instituições. As instituições podem ser o Estado, a saúde, a universidade, a educação, enfim, segurança pública, tudo isso faz parte engloba nas instituições. É quando mesmo que de forma indireta essas instituições atuam em desvantagens ou privilégios, tendo como uma base a raça, simplesmente a raça. Essas instituições, elas vão então formular algumas regras e padrões sociais para atribuir esses privilégios a um determinado grupo. Um exemplo que a gente pode dar e que ele deu no texto é quando numa determinada vaga de emprego o critério é pessoa de boa aparência. Então, ela já leva características de pessoas brancas, aquele padrão que é estabelecido por essa instituição, para que as pessoas brancas estejam em privilégio em detrimento a pessoas negras, tá? Esse é uma forma do racismo institucional. Então, portanto, para que esse homem branco ele esteja sempre em domínio dentro das instituições públicas, ele depende, então, dessas regras, para que dificulte a entrada desses negros, mulheres, indígenas, dependendo do grupo de minoria, né? Bom, ele também depende, para continuar em domínio, ele depende que esses espaços que não exista espaços de discussão, de reflexão sobre a desigualdade racial. Então, quando não existe essa discussão, quando não existe essa reflexão, é muito normal que não exista negros dentro de uma instituição. Mas por quê? Existe algo de errado. Se não tem negros lá dentro, é porque tem algo errado nessa instituição. Bom, os casos de racismo institucional eles também podem ser evidenciados a partir de algumas atitudes, condutas de profissionais que fazem parte da instituição. Então, da segurança pública, os policiais, os carcereiros, tudo isso quando eles atuam de forma contrária aos direitos humanos, eles estão efetuando, né, o racismo institucional. Quando, na verdade, essas pessoas e essas instituições, elas deveriam atuar em nossa defesa, né? E, bom, uma mudança institucional que pode ocorrer através das políticas de ação afirmativa. Então, elas vão aumentar a representatividade dessas minorias e alterar essa lógica discriminatória dentro dos processos institucionais. Mas para isso, né, as instituições precisariam se reformular, implicaria também em modificar essas regras que foram impostas por elas mesmas e esses padrões. Enfim, bem sucintamente seria isso o racismo institucional. Agora Ana vai exemplificar com estudos de caso, enfim. Obrigado, Amanda. Boa noite. Eu tô com a câmera desligada, professor, por causa da internet, aí ela fica melhor. Mas eu vou falando aqui. Bom, a Amanda trouxe aí, né, um pouco
do que é, né, a gente pode conceituar aí como racismo institucional, e a partir aí um pouco, né, do Silvio Almeida e tal. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, alguns estudos de caso, assim, para a gente ter mais uma ideia do que pode ser, né, o racismo, né, em si, dentro de uma instituição, ou o racismo institucional, né. Então, aqui, um dos estudos de caso, né, o maior índice de mortalidade materna, morte na gravidez, parto ou pós-parto, acomete a maioria, né, de mulheres negras, na maioria das vezes, com causas classificadas na saúde como evitáveis e preveníveis sempre, né? Às vezes essas causas podem ser evitadas, mas em detrimento, né, da cor e raça, né, elas acabam que sofrem, né, um racismo nesses atendimentos, né? E as mulheres morrem não porque não são bem atendidas no sistema de saúde, né? Mas as atitudes vão desde a duração mais curta das consultas, né, em relação às pessoas brancas, ou seja, o acesso, né, a uma saúde de qualidade bem mais precária, né, do que uma pessoa branca, no caso. Então, e menores quantidades de exames solicitados, né, procedimentos como anestesias que muitas vezes até nem existem, e muitas vezes justificam que isso acontece porque a mulher negra é mais resistente à dor, né? No caso, isso acontece muito em maternidade, em hospitais, não só com as mulheres negras, mas também a gente tem casos de mulheres indígenas que sofrem essas violências, né? Aí no caso, pode ser considerado uma violência também, né? Nesse sentido. Um outro exemplo, né, que eu trouxe aqui, é um histórico realizado em março deste ano, né, pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, revelou que 12,3 milhões de desempregados, cerca de 64% são pretos, né? Ou outro levantamento realizado pela consultoria Etnos em São Paulo, em julho deste ano, entrevistou 200 pessoas e apontou que o fato de ser negro e não atingir os padrões, né, da empresa, como cabelo alisado, né, no caso das mulheres, e cortado, no caso dos homens, está entre as principais dificuldades, né, para enfrentar essa questão do mercado de trabalho, né. E ainda segundo a pesquisa, 7 em cada 10, né, ou seja, 70% dos entrevistados afirmaram que tiveram que passar por procedimento estético para ser aceito no emprego. Então, isso é muito frequente, né, essa questão do estereótipo físico, né, que às vezes é muito... e que as pessoas negras, principalmente, sofrem esse racismo em si, né? Então, mais um estudo de caso aqui, mais rapidinho, assim, né, e de exemplo. Recentemente, a Fundação Nacional do Índio divulgou um relatório expondo o racismo institucional no Conselho Tutelar no Mato Grosso do Sul, né, que alegou pobreza para retirar semanalmente as crianças indígenas das aldeias e levá-las para abrigos. Segundo o relatório, profissionais verbalizavam na frente dos pequenos suas impressões preconceituosas, né? Tão bonito que nem parece índio, né? Eles falavam. E é uma das falas que sempre a gente ouve, né, nesses espaços, principalmente por assistentes sociais, né? A gente tem essas ações aí que a gente vivencia também no cotidiano. A universidade também é um espaço, né, que muitas vezes acontece esse tipo de situação, né? Então, o racismo institucional, a gente pode considerar, né, que das diversas formas de violências, né, que estruturam a nossa sociedade e que se submetem, né, que submetem à questão racial, a violência sofrida nessas estruturas, tanto pública como privada, e perpetrada por esses agentes que estão ali dentro, né, quando se realiza algum tipo de ação discriminatória, humilhante ou preconceituosa, a gente qualifica como racismo institucional. E a violação é sempre uma questão grave, né? Mas a gente tem que perceber que ela não pode ser aceita mais, né?
E principalmente quando vem de um membro de uma administração pública, no caso. Enfim, eu acho que, deixa eu ver, e é uma das formas mais, assim, pungente, eu diria, assim, de violência que tanto a população negra como a população indígena enfrenta, né, no seu cotidiano. Então, está muito presente, principalmente nas instituições que deveriam atuar, né, como a Amanda falou, na proteção e na defesa dos direitos dessa população, né? E atualmente temos vivenciado esse tipo de situação, né, essa violência, a gente pode considerar isso como uma violência, como a Amanda trouxe ali, né, nos hospitais, nas escolas, nas empresas, e principalmente também... Eu acho que a Nan... Acho que caiu. Não, a Nan voltou a falar. Claro, essa população. Tá. Principalmente essas que a gente vivencia, né, essa violência, como a Amanda falou, nos hospitais, nas escolas, nas empresas, e as instituições de ensino superior, né, as IESA, são espaços que também acontecem muito esses casos de racismo institucional, porque ainda a gente vive numa sociedade onde trata de forma tutelar a população tanto negra como indígena, e principalmente em sua forma de atuação na execução de políticas sociais, né, com esses sujeitos, né, com esses atores. Então, esses aí são apenas, né, alguns exemplos, né, de como o racismo institucional se instala em vários âmbitos da sociedade, direta ou indiretamente, mas por razões históricas e estruturais, né? E para o enfrentamento e luta pela desigualdade social, nesse sentido, é importante que todos nós, né, se informamos acerca dos nossos direitos e também denunciar, né? Acho que o racismo institucional é crime e existem vários mecanismos de denúncia que podem ser acessados, mas também é importante ressaltar que é preciso ampliar, né, essas informações com relação a essa questão. E acerca desses mecanismos também, né, fomentado aí na defesa do âmbito dos direitos dessas populações e segmentos da sociedade que a gente pode reconhecer aí, né, como a sociedade a população indígena e negra. Então, eu acho que é isso, né, e é um pouco do que a gente tem para trazer aí, meio rápido, né, a gente fala rápido, porque 10 minutos só a gente fica meio acelerado. Então, acho que é isso, professor. É um dos exemplos, um pouco dos exemplos que a gente trouxe aí como estudo de caso, né, para ter uma noção. E se atentar enquanto assistente social também nesse sentido, né, porque a gente percebe que muitas, né, das próprias instituições e do que estão aí atuando, né, elas acabam que reproduzem isso nas suas ações aí, né, e o serviço social é um deles. A gente precisa estar atento a essa questão. Certo. Obrigado, Nan. Eu anotei algumas coisas, já vou dar o retorno para vocês. Só queria ouvir também a Karine e a Letícia, antes de dar o retorno. Prof, ainda tem o vídeo. Ai, que bom. Elas vão Desculpa. apresentar. Bom, era para a Letícia apresentar. Não sei se a Letícia tá aí. Letícia? Letícia? Karine? A Gabi também tá no nosso grupo, se ela conseguir apresentar. Acho que a Letícia... A Lena não tá conseguindo colocar o vídeo, então eu vou tentar apresentar aqui, só um minutinho. Tá. Estão conseguindo ver? Aham. Eu só não sei o som. Tá certo o som? Para sair o som, lá em cima, quando você compartilha, tem a opção de compartilhar com áudio. Lá em cima vai aparecer uma barra para você que está compartilhando. Nessa barra você vai ter alguns quadradinhos, 4, se eu não me engano, e um deles é compartilhar com áudio. Agora acho que foi. Foi?
Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Gabriela, teu microfone tá... Ah, voltou. Não sei como que eu tiro agora desse negócio. Pode falar, a gente tá te vendo. Parou de compartilhar? Parou. Uhum. Agora eu acho que a Karine vai falar um pouco sobre o vídeo. Você tá aí, Karine? Oi, gente, boa noite. Primeiro, quero me explicar que eu tô sem câmera. Obrigada, Samsung, por isso. Mas acho que o vídeo, ele se explica muito bem, né? Não sei se apareceu direitinho para vocês. O tema que a gente está abordando é racismo institucional. E quando eu pensei sobre isso, quando eu pesquisei sobre isso, teve uma frase assim que para mim ficou muito, muito nítida, assim, que me remeteu, que dizia assim: esse aqui não é o seu lugar, porque a cor de pele das pessoas, ela meio que vai ditar os espaços em que elas vão estar inseridas na sociedade. Não deveria ser, mas mas é assim. Então fica muito evidente que as instituições, elas geram sim um condicionamento sobre as pessoas negras, de uma forma que predeterminam onde elas vão atuar na sociedade. Para além disso, eu acho que também criam condições para que essa situação ela não se modifique, ela continue assim. Esses comportamentos, eles estão muito, muito naturalizados. Eu pensei num exemplo, que foi uma coisa até que eu estava conversando com minha mãe esses dias atrás, assim, para quem é do Paraná mesmo, para quem é da turma que é do Paraná, e às vezes um pouquinho mais velho, que assiste esses jornais que são do estado, o jornal de Curitiba. Há uns anos atrás, a gente tinha um apresentador, ele era um âncora de um jornal de Curitiba. Eu acho que eu devia ser lá por volta de, acho que 2010, não me lembro. Eu era nova, eu devia ter uns 10, 11 anos por aí. E ele era um apresentador negro. E é engraçado, porque a gente estava pensando sobre isso e a gente pensou, meu, mãe, faz tempo que aquele cara não tá. E assim, a gente está tão acostumado em ter jornalistas, apresentadores, em todos os lugares, pessoas em evidência que são brancas, que você nem marca o nome das pessoas, nada, característica, nada. Mas quando você tem uma pessoa negra num posto que não deveria ser dela, né? Você fica meio que chocado, assim, porque a gente não se recorda de outros jornalistas, não se recorda de outras pessoas, mas a gente se recorda dele. E ele conseguiu um posto que há muitos anos atrás era uma coisa que para uma pessoa negra era uma coisa quase que impossível. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Maju, que tem uma representatividade, ela é uma mulher negra, mas isso é uma coisa de uns 3 anos para cá. E antes disso, assim, ainda continuam sendo muito pontuais os locais onde essas pessoas negras estão inseridas. Tanto é que até falei para minha mãe, falei, cara, é muito claro, assim, você está acostumado a ver uma pessoa negra, às vezes, na faxina de algum lugar, sempre em postos, assim, mais subalternos,
E você se acostuma ou acha natural ver sempre pessoas brancas em alguns, tipo, administração de uma empresa, o dono de uma empresa, alguém que está sempre acima, em cargos acima, é sempre uma pessoa branca e nunca pode ser uma pessoa negra. Então, das coisas que eu anotei aqui é que as pessoas negras, elas estão sempre em ambientes de forma muito reduzida e tipo, em situação de subalternidade. Aí eu anotei alguns dados que era sobre a quantidade de docentes no ensino superior por cor e raça, que apenas 22,5% eram de pessoas negras. E quando se falava em pessoas com ensino superior completo, 71% eram pessoas brancas, enquanto 29% eram pessoas negras. Então, bom, acho que da minha fala era isso. Não sei se as meninas vão querer complementar alguma coisa, mas as coisas que eu anotei era isso. Obrigado, Karine. Depois eu te dou um retorno rápido também, mas brigadão. Gostei bastante do que eu ouvi. Letícia, você está online? Estou sim. Oi, Oi, tá ouvindo? sim. E você, está ouvindo? Estou. Que bom. Então, vou complementar alguma coisa que a Karine falou. Eu estava lendo em algumas imagens que eu vi, assim, e falava assim, em uma mesma abordagem, os homens negros são ignorados e os homens brancos, desculpa, eu tô nervosa, gente. Homens brancos são ignorados e negros são revistados. Também, assim, os negros passam por. Ai, eu tô nervosa. Tá indo bem, Letícia. Eu tô entendendo o que você tá colocando. Oi, peraí. Então, também eu vi em um vídeo, deixa eu tentar de novo, calma aí. Eu vi em um vídeo que falava assim, quantos professores em uma faculdade negros a gente consegue ver? Em um hospital com metade sendo negros, médicos ou enfermeiros, é difícil a gente ver. Em um tribunal também, metade serem negros, a gente quase nunca vê. E de políticos também. Acho que é isso. Não sei se deu para entender que eu fiquei muito nervosa, professor. Tá. Deixa eu recuperar, então, primeiro, parabenizar pela exposição do grupo. Eu gosto muito desse vídeo que vocês utilizaram, né? E aí eu vou trazer algumas coisas bem rápidas, antes de passar para o próximo também, né? Por que que, quando a gente fala da polícia, a gente pensa no agente policial, né? Quando a gente fala de racismo institucional, pensando na instituição polícia, essas atitudes, elas são individuais, mas é que esse agente institucional representa a polícia como um todo. Então é por isso que a gente consegue dizer que a polícia, enquanto instituição, ela é racista. Por quê? Porque esses agentes, ao mesmo tempo, no seu interior, a instituição, ela encoraja esse tipo de conduta. Ela não pune esse tipo de conduta. Ela não combate esse tipo de racismo. E é por isso também que a gente pode dizer que a instituição, ela é racista. Ela é racista, então, tanto na prática concreta dos agentes que, representando-a, agem de maneira racista, e é por isso que não é o racismo individualista, porque a gente está falando, né, de uma pessoa que está representando uma instituição, e daí a gente também pode usar como exemplo segurança de supermercado, que a gente falou na última aula, mas essa instituição, ela também se revela racista não apenas nessa prática terminal, como também quando ela não coíbe, não proíbe, não combate, quando ela não desencoraja, quando ela finge que não tem. Somos uma instituição democrática, não existe racismo, tipo, nesse nível. Então é por isso que a gente consegue identificar esse racismo institucional. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, esse vídeo que vocês passaram é muito bom. É muito bom. E aí eu queria saber, assim, vocês entendem por que que ele é apontado como um exemplo de racismo institucional? Em qual contexto que esse vídeo foi feito? Ele foi feito para seleção de emprego.
Então, as pessoas, quando... Diga, Gabriele. Eu queria, agora que você falou de RH de emprego, eu queria até rapidinho citar um exemplo meu, que eu trabalhava em uma empresa aqui em Matinhos, que agora eu saí, graças a Deus, na frente de caixa, ali onde é a cara do mercado. Eu não lembro ao certo se eram 46 ou 49 pessoas que estão nessa frente de caixa, mas 2 eram negras. Só 2, não tinha. Agora, no final de ano, que foi contratado um multirão de gente, contrataram mais, mas desde o início, durante 7 meses, de 49 pessoas, apenas 2 eram negras. Sim. Na verdade, entra também a divulgação de emprego. A Lélia Gonzalez, a gente vai ver um texto dela, e ela fala assim, que esses anúncios de emprego, que vêm desde a década de 70, colocam boa aparência, mas explicitamente, em muitos casos, colocavam, procura-se mulher branca para a vaga de secretária. Por exemplo, uma coisa assim, né? E aí foi necessária uma mobilização da sociedade civil e de movimentos sociais para coibir e proibir esse tipo de conduta. Isso significa, então, que eles anunciam sem isso, o que não significa que eles não selecionem. Então, eles vão selecionar exclusivamente uma mulher branca, embora eles não anunciem mais. Então, olha, o combate ao racismo chega até esse ponto, mas no fim se trata das opções do livre mercado, vamos chamar assim, entre aspas. Mas sim, isso aí que você está colocando é verdade também, Gabriele. E aí é aí que entra do interessante desse vídeo. Eles identificam ele como um exemplo de racismo institucional porque ele está sendo utilizado para uma seleção de emprego. Então, porque parece que é um racismo individual, porque as pessoas estão manifestando o preconceito delas. Entendeu? Quando, na verdade, elas estão falando num processo seletivo no interior de uma empresa. É por isso. Tá? Só para não causar confusão também, tá? Mas, gente, eu gostei bastante da apresentação de vocês, tá bom? Parabéns. Ficou uma boa síntese também. Tá? Podemos ir para o terceiro, racismo estrutural? Sim, podemos. Então, nós temos a Denise, a Karine, a Lígia e o Matheus, mas acho que o Matheus não faz a disciplina. Então, eu acho que é Denise, Karine e Lígia. Se vocês quiserem apresentar, fiquem à vontade. Deixa eu compartilhar. Tá um pouco baixo, Lígia, teu fone, teu som. Tá baixo? Agora tá bom. Ó, só tenho que lembrar como que faz para compartilhar. Você vai naquela telinha, não clica no botão vermelho. Gente, várias vezes eu falo para a pessoa, ela clica no botão vermelho. Eu digo assim, tem uma caixinha ali em cima, clica nela, a pessoa clica, sai. Se não vai sair. É a do lado, é uma caixinha com uma flecha para cima. Aí vai abrir, vai aparecer a opção janela ou a opção tela. Se você tiver com o arquivo aberto no seu computador, vai em janela. Se for online, vai em tela. Janela, tá, aqui. Tá aparecendo? Tá abrindo. Já apareceu. Quer clicar em apresentação? Ali embaixo? Vou clicar aqui. Ótimo. Deu certo? Vai aparecer já. Eu acho que pode ir. Só muda de slide para ver se está funcionando. Deu certo? Eu mudei. Não. Não mudou? Não. Abre e fecha de novo. Ai. Agora foi. Agora mudou. Agora pode subir de volta. Que tá no 6º já. Voltei pro primeiro. Apareceu? Ainda não. Acho que tá com um atraso no compartilhamento. É que se para você tá com tela cheia, Lígia? Tá. Então, tira da tela cheia, que daí não vai mudar pra gente se você deixar na tua tela cheia, entendeu? Já aconteceu comigo isso. Tá, peraí. Deu certo? Agora? Deu. Agora você tá no 2º. Tá, pode, então pode ir passando, que a gente consegue ver porque é bastante grande.
Dá para ver? Dá. Certinho? Bom, então, boa noite, né? Então, nós vamos apresentar o racismo estrutural, a Denise, a Karine e eu, Lígia. Então, vamos começar, então, lá em 1888, né? Vou fazer uma breve introdução, onde o Brasil ele foi o último país no continente americano a abolir a escravidão e acabou deixando livre, né? Mais de 1.500.000 negros. E aí eles foram colocados na sociedade, só que sem nenhum suporte, né? Para eles sobreviverem na sociedade. Então, os negros, nessa época, né, eles eram considerados animais, eles tinham um estigma que eram de preguiçosos e que eles não gostavam de trabalhar. E as pessoas brancas achavam isso dos negros. Aí aqui eu trago algumas expressões, né, racistas e algumas palavras, né, que muitas pessoas às vezes não conhecem, né, tipo, a coisa tá preta, que às vezes nós mesmos, né, comentamos, né, ai, que inveja branca, nasceu com o pé na cozinha, isso aí eu também nunca tinha ouvido, amanhã é dia de branco, a cor do pecado, a doméstica, denegrir, que quer dizer tornar algo negro, cabelo ruim, tem caroço nesse angu, nhaca, preto de alma branca, meia tigela, mulata, mercado negro, ovelha negra, serviço de preto, que tem muita gente que fala, que eu já ouvi, até mesmo na família, criado mudo, não sou tuas negas, feito nas coxas, chuta que é macumba, samba do crioulo doido, disputar a nega, e outras, né? Isso aí são algumas palavras. Então, nós temos aqui na população, né, do Brasil, que mais da metade da população é negra, e a outra, né, como está na figura aqui, é o dobro da oportunidade, né? Então, como foi falado, né, no grupo anterior, a gente vê, né, que muita gente tem oportunidade, a maioria que tem oportunidade é a pessoa branca, né? Sendo que a maioria da população brasileira é pessoa negra. Então, aí com toda essa herança histórica, né, de centenas de anos de escravidão, né, então aí nasce o racismo estrutural, que daí a Denise vai começar a explicar o racismo estrutural. Então, eu vou falar sobre o que é o racismo estrutural, né? É o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação de raças, a qual privilegia algumas raças e desfavorece outras. Ou seja, em diversos países, incluindo o Brasil, essa distinção histórica de raças favoreceu os brancos e desfavoreceu os negros e os indígenas. A concepção estrutural de racismo está também intrinsecamente ligada ao racismo institucional, que determina suas regras a partir de uma ordem social estabelecida. Isso pode ser observado principalmente, como exemplo, né, nos sucessivos assassinatos de negros desarmados e inocentes por parte de policiais brancos, que alegam o estrito cumprimento do dever à população local, promovendo, né, que alegam que estão apenas cumprindo com seu dever. Algumas falas do Almeida, 2018, enfatiza que o racismo é parte de um processo social, histórico e político, que elabora mecanismos para que pessoas ou grupos sejam discriminados de maneira sistemática.
Bom, um exemplo ali que a Lígia já trouxe para a gente é a Lei Áurea, né? Mesmo com a Lei Áurea, mesmo com a abolição da escravidão, né, a população negra, ela se viu de uma hora para outra livre, porém sem emprego e sem educação, né? Agora vou também aqui nessa questão do compreende o racismo como uma regra e não exceção. Então, o racismo ele já está meio que não é certo, que não é correto, mas infelizmente, culturalmente, estamos trabalhando para que isso seja, né, tirado do contexto, mas há situações em que se naturaliza, como essas expressões que a Lígia trouxe, né? Acredita que para a efetivação da mudança é necessário adotar práticas antirracistas. Por exemplo, nós temos aí as políticas afirmativas como cotas, né? Para que futuramente a gente possa ver professores negros, médicos negros, né? O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. A ênfase da análise estrutural do racismo não exclui os sujeitos racionalizados, mas os concebe como parte integrante e ativa de um sistema que, ao mesmo tempo que torna possíveis suas ações, é por eles criado e recriado a todo momento. Pode passar. Estão me ouvindo? Aham. Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelos combates ao racismo e aos racistas. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas, ou seja, leis para o combate, né? Ações afirmativas de combate ao racismo. Pode passar, Lígia. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de uma fala com professores, né, que o racismo estrutural é bastante evidente. Além de estruturar a sociedade nessa hierarquização de negros inferiores e brancos superiores, atua na subjetividade tanto das pessoas brancas quanto das pessoas negras. Na escola, o primeiro espaço de socialização, os meninos e as meninas negras não se reconhecem, não têm professores negros, não aprendem a história da África, dos escravizados, e quando vem é de forma enviesada. Então, na verdade, já entra numa sala de aula, né, se sentindo excluído. Ai, peraí que eu me perdi aqui nos slides só um pouquinho. Aqui no cenário de desigualdades, o estudo do IBGE divulgado em novembro de 2019, né, em relação à população preta e parda, é mais afetada pela violência. A taxa de homicídios foi de 16 entre as pessoas brancas e 43 entre as pretas ou pardas, a cada 100 mil habitantes em 2017. Ou seja, uma pessoa preta ou parda
tem 2,7 vezes mais chance de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. O cenário demanda especial atenção do poder público, contudo, a subrepresentatividade da população preta ou parda nos espaços de decisão, no aspecto político. Em 2018, as mulheres pretas ou pardas constituíram 2,5% dos deputados federais e 4,8% dos deputados estaduais eleitos. Concluindo, né, nós temos aí, geralmente, cargos de alto escalão são sempre constituídos por pessoas brancas e não negras. Agora, eu passo a palavra para a Karine. Oi, boa noite. Tá baixo, tá bom o som? Tá bom. Ainda no cenário de desigualdade, uma das iniciativas que teve foi a sistema de cotas, a lei número 12.711, que dispõe sobre o ingresso nas universidades públicas e instituições federais de ensino, reservando 50% das vagas para aqueles que estudaram em escolas públicas ou que possuem renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, observando a autodeclaração de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A lei de cotas também é muito discutida, né? Ultimamente, ainda no governo Bolsonaro, muitas pessoas ficaram pensando que parece que para que a lei de cotas? A lei de cotas é injusta, as pessoas não querem igualdade. Eu escutei, e eu acabei escutando isso hoje, discutindo aqui em casa sobre o assunto, e eu fiquei tipo, gente, como assim? A lei de cotas, é só pensar, é só estudar, gente, história. As pessoas parecem que não conhecem a história. A lei de cotas, ela veio também como um reparo histórico. A lei de cotas também, eu li uma parte lá da lei de cotas que diz que enquanto ainda existir desigualdade, a lei de cotas vai existir. E eu achei isso bem interessante, e escutar ainda as pessoas falando do porquê da lei de cotas, e eu fiquei pensando bastante sobre isso. E mais uma reflexão mesmo, não precisa responder, eu também não vou responder, é mais uma pergunta. Quantas pessoas negras ou indígenas você já viu em cargos de liderança em grandes empresas? Ou quantos negros ou indígenas você vê em repartições públicas ou na política? Eu mesma não vejo muitas. Aqui em Paranaguá, a nossa secretária de assistência social é negra, mas, assim, eu só vejo ela mesmo, assim, em cargo alto. Eu trouxe também alguns exemplos que mexeram bastante comigo, que um deles é esse menino. Na reportagem dizia, uma mãe branca, identificada como Sabrina Flor, mandou o filho também branco, fantasiado de escravo, para uma festa de Halloween em Natal. Em que momento da vida, eu fiquei pensando, eu sempre estou pensando, né? Eu tô muito cheia de pensamentos. Em que momento da vida uma fantasia de escravo se tornou legal para uma criança? O que essa mãe pensou na cabeça dela, assim, que seria legal vestir o filho de escravo? Próximo. Pode passar, Lígia. Outro exemplo é um ensaio fotográfico de uma menina de 15 anos que ela decidiu fazer a festa de aniversário realizada em Belém, teria como tema o Jardim Colonial, onde uma moça branca está sentada numa mesa sendo servida por adolescentes negros. Esse é o ensaio fotográfico dela. Próximo. Outro caso bastante conhecido que a gente viu já recentemente, né, no passado, que é João Alberto de Freitas, de 40 anos, que foi espancado, morto por 2 seguranças na noite do dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Esse caso também teve bastante repercussão aqui no Brasil, que foi aquele homem morto no Carrefour. E
teve bastante repercussão, sim, mas eu acho que o que mais foi o gatilho na época foi o próximo, que é do George Floyd, que teve protestos, teve... Eu estava até vendo umas reportagens lá que eles foi feita estátuas dele, né? E eu lembro que quando saiu isso aí, eu fiquei bem em choque, assim, de depois ver o vídeo dele que o pessoal postou, né? Dele pedindo para respirar, e eu achei, tipo, uma coisa absurda, não consigo imaginar como que as pessoas conseguem fazer isso. E estudando, estava lendo também o livro, né, do Silvio de Almeida, e ele fala sobre o racismo, preconceito e discriminação racial. Isso me fez pensar num episódio que eu fiz quando era criança. Eu até agora eu não considerava racismo na época porque eu era criança. Mas a menina, uma colega minha que eu tinha na sala de aula, ela me convidou para ir no aniversário dela. Só que o bairro dela era o bairro que atravessava ali a BR, aqui perto de casa. Então, todo mundo sabe que aquele bairro é o mais perigoso. Então, eu sabia que meus pais não iam deixar eu ir. Além do que meus pais eles não me deixavam sair na casa de estranhos e também não naquele bairro também. Daí eu fiquei pensando, porque no dia que ela me convidou e eu falei que eu não ia poder ir, ela chorou na sala de aula e começou a falar que eu não queria ir porque ela era negra, que eu não queria ir na casa dela de pobre. E eu não soube reagir quando era criança. E a amizade meio que acabou, e até agora ela nunca falou comigo mais. Ela passa assim na rua e ficou meio que por isso mesmo. Eu também nunca mais tive coragem de falar com ela. Nem para explicar que eu não podia ir porque eu era criança. E ela guardou isso de mim. E depois daí eu tava lendo, porque eu fiquei pensando, foi racismo ou foi preconceito que eu fiz com ela, sabe? Ou preconceito de saber que ali era um bairro perigoso, porque ela era minha amiga. Daí eu fiquei pensando, estudando isso e fiquei pensando também. Em conclusão, o racismo estrutural mostra a péssima herança do período colonial, que foi naturalizado na sociedade. Reproduzir isso, mesmo que inconsciente, um discurso ou prática tanto na esfera política, social ou econômica, já está enraizado. Por isso é difícil de perceber. Combater o racismo é essencial, usando publicidade, políticas, eliminando obstáculos e adicionando espaços para debates e ações afirmativas. E para finalizar, eu peguei uma frase da nova música de Martinho da Vila, que diz: "Uma vida negra importa, e quem assim não pensa tem a consciência torta." Tá bom, bacana, obrigado. Eu vou ser breve nas devolutivas para o grupo de vocês, por causa do tempo. Mas eu achei engraçado não, né? Achei curioso que a Lígia, quando apresentou todas aquelas expressões racistas, a Lígia falou assim, tem um pezinho na cozinha. Essa expressão eu nem conhecia. Sim, exato, porque o racismo, ele elege seus alvos, né? Você nunca ouviu isso porque, justamente, essa frase não foi pensada para você. Também não foi pensada para mim. Alguma dessas frases talvez realmente a gente nunca tenha ouvido, né? Mas eu acho que essa é a questão, né? O processo de racialização separa e divide os sujeitos, né? E aí, aproveitando, Denise, eu gostei também da tua apresentação, obrigado, mas no slide 9, você tem lá a expressão sujeitos racionalizados, mas não é de racional, é de racializados, que vai lá para o slide 9. Tem que fazer essa correção, tá? Pode, se puder descer lá no 9, que daí eu já mostro onde é que tá. Eu vou tomar o meu antibiótico, tá, gente? Desculpa. Que coisa ruim. Aqui, ó. A ênfase de análise estrutural do racismo não exclui os sujeitos racionalizados. Na verdade, o Silvio está falando dos sujeitos racializados,
Né? É esse o debate que ele está trazendo nesse trecho, tá? Então, só tirar esse N, que de resto está tudo certinho, tá bom? Parabéns pela exposição. E sobre a tua colocação, Denise, achei muito interessante. Denise, não, Karine. Deixa eu te fazer uma provocação. Sabe por que as pessoas acham normal fantasiar um filho de escravo ou fazer um ensaio fotográfico? É porque a gente transformou o período da escravidão em algo exótico, né? E o que contribui para isso? Contribui para isso desde as nossas telenovelas. Uma das principais telenovelas produzidas no Brasil foi a Escravizaura. Assim como diversos outros produtos que são exportados e que a gente consome. A gente consome o período da escravidão como se fosse um produto cultural e artístico meramente, sem qualquer preocupação com a historicidade. Tanto é que agora tem uma novela na Globo, que é Alguma Coisa do Imperador, que é um desastre, porque a Guerra do Paraguai foi uma vergonha. Se há um motivo para eu ter vergonha do Brasil hoje, não é apenas esse governo. Não. A Guerra do Paraguai é um elemento chave para a gente entender todos os problemas que o nosso país tem enquanto país, assim. E na novela aparecem menções à guerra como se fosse uma vitória, né? A gente matou crianças lá, mas assim, matou um país inteiro. A gente matou 90% da população do Paraguai. Enfim, então a gente transforma episódios históricos trágicos, vergonhosos, dos quais a gente deveria estudar, se apropriar, para não repetir, né? Não voltar a eles, né? E não via a reinterpretá-los, a gente acaba transformando em produto exótico de consumo por meio de novela, de literatura ruim, de novela ruim, enfim. Então eu acho que isso explica um pouquinho. Se a Globo pode fazer uma novela sobre a escravidão, por que a minha filha de 15 anos não pode, então, se fantasiar de sinhá e ser servida pelos modelos negros? Né? Essa é a racionalidade que orientam essas relações, né? Que permite a essas pessoas brancas fazerem esse tipo de coisa, transformar a escravidão em ensaio fotográfico, ou ir para o campo de concentração nazista, né? Nos memoriais feitos às vítimas, e bater foto como se estivesse na Disney, fazendo assim, fazendo selfie. Né? Aqui, olha que lindo esse memorial para as vítimas do Holocausto. Todo mundo no forno. X. É isso que as pessoas fazem. Entendeu? Então a gente não tem que se chocar com isso, a gente tem que se revoltar e entrar dando voadeira na pessoa quando faz isso. Entendeu? Não tem, tem que discutir, vamos discutir, mas ela já discute com os dois pés na porta. Porque não tem como, não dá. Mas é por isso que isso acontece, tá? Eu vou ser breve, fui breve na devolutiva para vocês por causa do tempo, mas achei bacana também a exposição de vocês, tá? Obrigado. Podemos passar para o grupo 4? Grupo 4 é o preconceito e discriminação racial. Temos então a Lailiene, a Luana Portela, a Thaís Pedrinho e a Vilma Alves de Almeida. Vocês fiquem à vontade, tá? Lígia, se tu puder parar de compartilhar a tela. Você sabe onde ir? Eu não parei? Não, tá compartilhando ainda. Ai, meu Deus. Acontece. Gente, eu vou compartilhar aqui, mas o meu Teams ele é doido. Às vezes ele simplesmente trava tudo e nem meu áudio funciona. Mas fé nos deuses. Ai. Se eu sumir, é porque deu ruim, né? Eu tenho que reiniciar. É que a gente vota, assim, quem tem a melhor internet para projetar sempre. Porque internet aqui em Matinhos é caótico, né, gente? Terrível. E a da Luana também lá em Curitiba não colabora muito. Gente, se um pássaro pousa no fio, eu já não sei se eu dou aula. Eu vejo um pássaro pousando no fio, eu penso, meu Deus, esse passarinho, sai desse fio. Eu tô compartilhando? Tá, amiga, você tá lá no final. Tô dando spoiler. Putz. Bom, então vou começar já. Você só amplia um pouquinho, que tá bem pequeno. Uhum. Ótimo, obrigado. Bom, então, preconceito e discriminação racial. Nosso grupo é a Lai, a Luana, a Thaís e eu. E bem breve, né, porque o conceito que o Silvio de Almeida traz pra gente é um pouquinho breve, do preconceito racial. Então, é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Então, ele traz pra gente no livro que não necessariamente só contra pessoas negras, né, mas também contra os indígenas, ele traz o exemplo do judeu, que é visto como avarento,
das pessoas asiáticas que são super inteligentes e por aí vai. E daí eu deixo aqui uma questão, Robson, para discussão depois, sobre a xenofobia, porque eu pensei se a xenofobia seria então um conceito dentro do preconceito. Fiquei confusa nesse sentido. Mas aí depois a gente pode falar a respeito. Aí eu vou falar alguns exemplos, né, de preconceito racial. A gente separou alguns, vou tentar ser breve. E aí o primeiro exemplo que eu trago é sobre a investigação de um estudante de filosofia, que ele foi racista com outro estudante, né? Ele enviou a mensagem para a namorada desse estudante, falando para ela que ela não merecia ele, porque negro exala um cheiro típico de substância no ambiente com troca de parceiro. E aí esse caso foi investigado e tal. E aí ele pegou esse estudante que falou do outro, né? Ele se justificou falando que ele não tinha sido racista, sabe? Foi apenas alguns comentários, mas ele não foi racista. Aí o outro caso que eu trago é sobre um garoto, um funcionário, né, do supermercado, um jovem de 18 anos, que ele estava trabalhando no supermercado quando ele foi... quando outra funcionária também insultou ele, né? E aí ele fez o boletim de ocorrência, ela foi pega em flagra, foi presa, pagou a fiança e saiu. E aí os dois foram demitidos, né? E aí o mercado, ele falou que não foi por conta desse episódio, né, que eles foram demitidos, mas sim foi por conta que o mercado, o menino era repositor, né? E aí eles foram demitidos porque estava havendo cortes, né, na empresa, e por isso que mandou os dois embora. E aí o outro caso que eu trago também é sobre 14 anos após ser acusada por lojista de comprar notas falsas, mulher aguarda sentença e acredita que foi vítima de racismo. Esse caso, ela foi para o Rio de Janeiro comprar lingeries para revender, e aí quando ela estava saindo já da cidade, ela foi abordada por 6 viaturas, né? Foi levada até a delegacia, teve que ligar para o banco, comprovar que as notas dela não eram falsas, e aí dentro na cidade, que eu não lembro agora o nome da cidade, mas eu acredito que seja uma cidade pequena, porque estava rolando comentários que a preta está dando o golpe há 2 dias na cidade, né? Então eles estavam falando essas coisas dela, que ela estava dando o golpe. E aí o outro caso que eu trago é de um jogador. Ele é jogador do... Deixa eu ver o nome do jogador, gente, esqueci. Ele é o jogador da Celcinho de Londrina. Tava ocorrendo o jogo, e aí o comentarista começou a fazer comentários, né? O comentarista e o narrador que estavam transmitindo o jogo começaram a fazer comentários. O Celso ele caiu, e aí comentaram que ele não estava conseguindo levantar por conta do cabelo, que o cabelo era muito pesado, mas não só isso, né? Também comentaram que um deles comentou, né, que preferia ser careca do que ter um cabelo que nem o dele, e também comentaram, né, parece uma bandeira de feijão na cabeça dele. Então foram assim os comentários. Os dois foram mandados embora, né, foram mandados embora do jornal e tal. E aí soltaram algumas notas, e aí eles também foram entrevistados sobre o que eles, né, como que eles se colocavam, e aí eles comentaram que eles fizeram apenas alguns comentários infelizes, né? Então eles não foram racistas, foram apenas comentários infelizes em um momento infeliz, assim. Pode passar. Tá, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, então tá. Então, eu vou falar sobre discriminação racial, né? Também um conceito trazido pelo Almeida. Então, ele vai dizer, né, que essa discriminação é a atribuição de tratamento diferenciado, né, a membros de grupos racialmente identificados.
Então, vai ter como requisito fundamental o poder, né? A questão do poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível a gente atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Então, a gente pode entender essa discriminação como se fosse a concretização do preconceito, né? Essa concretização enquanto ação. Então, o preconceito deixa de existir só no discurso e acaba indo para a prática, né? Para a ação. Essa discriminação ela pode ser direta ou indireta, né? O Almeida também vai apresentar esses conceitos para a gente. A discriminação direta é a questão do repúdio ostensivo, né, indivíduos ou grupos, motivado, então, pela condição racial. O Almeida vai trazer o exemplo de países, né, que recusam a entrada de pessoas, enfim, desses grupos racializados, como é o caso dos negros, judeus, muçulmanos. Uma coisa que está mais que é mais fácil para a gente visualizar, né, a questão das lojas, onde lojas proíbem, né, a entrada, atender determinados clientes de determinadas raças. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação, né, essa situação é ignorada, né? Ou situações em que são impostas regras de neutralidade racial. Então, essa discriminação acaba sendo anulada. Ainda sobre a discriminação, ela pode ser positiva ou negativa, né? As colegas dos outros grupos já comentaram um pouco do que se refere à positiva, né? Então, esse tratamento diferenciado no sentido de corrigir e compensar, né, essa desigualdade de grupos historicamente discriminados. Exemplo disso, né, que as meninas já comentaram, são as políticas afirmativas de acesso, né, às universidades, como é o caso de cotas. A gente também tem as cotas em determinados processos seletivos. Enfim, essa seria uma discriminação positiva. E a negativa, né, a gente pode dizer que é o processo de gente, essa palavra subalternidade, né, e privilégios empregados a grupos raciais que se refletem, então, no âmbito da política, economia e nas relações cotidianas, né, e a gente sabe quem são os grupos privilegiados, né, somos nós, enquanto brancos. E daí agora eu vou passar para a Thaís, né, que vai dar alguns exemplos de discriminação racial. Trouxe alguns exemplos com as meninas. Um deles é sobre um PM em Santa Catarina, que ele fez em vídeo ataques racistas à ex-esposa e também ao filho dela. E durante esse vídeo, ele, além de falar palavras assim, racistas, também foi bem ameaçador. Até agrediu ela numa parte do vídeo. Ele já foi denunciado em 2011 por crime de ameaça ao ambiente familiar. E aí, por ser policial, a própria polícia se pronunciou. E aí, segundo o pronunciamento da polícia, ela repudia isso, qualquer tipo de violência e o racismo, né? Que é bem complicado, pensando que o professor Robson falou agora há pouco, da polícia como uma instituição totalmente racista, que não está preocupada em mudar isso. Também uma instituição conservadora, né? Extremamente conservadora e que a todo tempo utiliza da violência como meio, né? Um outro exemplo também é da delegada negra, que aconteceu há muito pouco tempo, foi bem recente. Ela foi entrar em uma loja em Fortaleza, mas ela acabou sendo barrada. E aí ela questionava, tá, mas por que eu tô sendo barrada, né? O que acontece? E o cara simplesmente, o funcionário da loja, falou para ela que era por questão de segurança. E ela insistiu, mas ela continuou não conseguindo entrar no estabelecimento. E aí ela prestou o boletim de ocorrência, a polícia foi até o estabelecimento, pediu imagens, né, para averiguar, e o estabelecimento negou essas imagens. Eles só conseguiram pegar elas depois de um mandato mesmo de busca das imagens. Um outro caso também foi da engenheira negra, que denunciou que ela foi tirar uma segunda via do RG e a foto da segunda via ela estava de tranças, e o funcionário disse para ela que aquela foto não era aceita. Ela insistiu, ele pegou a imagem,
levou para outras pessoas que estavam ali trabalhando junto com ele. As pessoas que estavam ali trabalhando com ele aceitaram a imagem, ela foi, mas foi até a polícia depois disso e denunciou. Esse fato, várias autoridades depois denunciaram depois do boletim que ela fez, tanto a prefeitura como a Secretaria do Estado. E aí, como resposta, a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, ela se pronunciou e disse que estava apurando o caso, e depois de apurado alguns fatos, eles tinham chegado à conclusão que o Instituto de Identificação não tinha aceitado a imagem de início porque havia algumas claridades nas fotos. E aí, no momento, no dia que ela havia sido... Ele não tinha aceitado o funcionário a imagem dela, ele tinha alegado que era porque ela estava diferente por causa das tranças. Então, e aí a secretária me traz uma outra situação, tentando inverter o caso, né? E o outro exemplo foi do menino de 18 anos. Ele foi até o shopping da Ilha do Governador do Rio de Janeiro. Ele tinha comprado um relógio e ele foi para trocar esse relógio. Ele estava aguardando ser atendido. E aí 2 seguranças foram até ele pedindo para que ele se levantasse. Ele falou, né, vou levantar por quê? Não estou roubando, não estou fazendo nada, estou esperando a minha vez de ser atendido. E aí ele se negou a ir com seguranças e acabou toda uma confusão, e nessa confusão ele acabou sendo agredido. E aí a mãe dele também se pronunciou e disse que ela, como pessoa branca, ela pode ir em qualquer loja, ela pode esperar e ela pode vestir o que ela quiser, ela pode experimentar o que ela quiser, que ela não vai ser tratada da mesma forma que ele. E ele precisa, para ir em qualquer lugar, ela tem que ir junto, para que ele seja tratado como uma pessoa que está ali, que está comprando. E ela questionou isso, né? E esses são alguns exemplos. Aí trouxemos esse mapa, né, que estava disponível no Politize, para mostrar alguns dados, né. Apenas 29,9% dos cargos gerenciados no Brasil são ocupados por negros, e aí entre 1965 a 2014, apenas 10% dos livros publicados foram escritos por autores negros, e os negros representam 72,9% da população desocupada, e entre 3 entre 4 brasileiros estão entre os 10% mais pobres, são os negros, e a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. E aí também a gente trouxe esse dado, né, que teve uma entrevista, e aí foi respondido, né, que 90,6% dos entrevistados reconheceram a existência do racismo no Brasil. Porém, 97,5% dos entrevistados disseram que não eram racistas, né? E apenas 2,5% admitiram, né, o racismo. E no Brasil, todo mundo sabe que existe o racismo, mas ninguém acha que é o racismo, né? A Djamila trouxe pra gente, né? E aí me lembrou, né, o que o professor tinha falado na última aula sobre isso também, né? E aí me lembrou várias coisas também, né? Porque, tipo, como assim, né? Só 2,5% admite o racismo, mas a gente vê outra coisa, né? Então, a gente pode ver pelos dados, todo momento, né? E aí tem um livro da Djamila, que é o Lugar de Fala, que ela traz, né, vários dados. E entre esses dados, ela traz que a cada 23 minutos é morto um negro no Brasil. E aí, então, são todos os reflexos, né, que o racismo, ele existe, o racismo, ele está presente e ele é muito forte ainda, né? E aí, pode passar. Trouxe também algumas indicações de documentários, dentre eles o documentário Ato, não é um documentário que vai trazer isso diretamente, ele vai trazer, é um documentário de 2002, e ele vai trazer, durante a presença de grupos da Zona Sul do Rio de Janeiro em um shopping, é a primeira vez que eles estão conhecendo um shopping, eles trazem isso durante o documentário,
E aí, quando eles entram no shopping, causa todo um tumulto, uma confusão. Eles estão experimentando roupa, tem seguranças em todo que é lado. Tem pessoal das lojas fechando portas para que eles não entrassem. Tem a presença da polícia também. E é tudo muito escancarado porque as próprias vendedoras das lojas, elas deixam claro nas falas dela, não é uma coisa assim velada, é escancarado mesmo. Aí acho que a Vilma vai falar do outro vídeo. Eu falando e meu microfone desligado. Vilma, desculpa, eu fechei porque tava escapando o som. Desculpa. Não era o meu, era o da Thaís. Ai, desculpa, Vilma. Aí agora eu me senti até mal. Agora você perdeu a minha linha do raciocínio. Não, brincadeira, gente. Peraí. Então, tem esse vídeo do privilégio branco, no Quebrando o Tabu, onde a Bielo Pereira responde dúvidas e comentários dos seguidores sobre privilégio branco. E aí, fofoqueiras que somos, trouxemos prints do tipo de comentários que tem nesse conteúdo. Então, ela responde essas perguntas, essas questões, com muito deboche, né? Porque a gente não aguenta mais falar sobre isso e explicar o óbvio para as pessoas. Aí vocês percebam que aqui no começo eu risquei a pessoa para não expor. Mas depois eu pensei, se está na internet é público e se a pessoa fala o que ela quer, então vamos expor. E aí tem esse tipo de comentário, que é muito mimimi pro gosto, que a pessoa é branca, mas ela se reconhece parda por causa da miscigenação. Não me vejo privilegiada em nada, pelo contrário, sempre tive que lutar muito em todos os campos. Gente, quanta baboseira dita em um só vídeo, quanta baboseira num vídeo, quanta besteira em um só vídeo. Achei o vídeo confuso, sou casada com um branco pobre e ele não tem esses privilégios. Não acho que ele está fazendo alguma coisa, acho que ele está fazendo alguma coisa de errada. Quando eu entro em loja com meu marido, a gente é seguido sim pelos vendedores. Meu Deus, que vergonha, a gente fica desconfortável, mas não precisa ser negro não, vocês viajam na maionese. Se um branco vem reclamar de alguma situação desagradável que tenha passado, vem piadinhas do tipo força guerreiro, porque ela fala isso no vídeo, né, força guerreira, para uma pessoa branca lá que fez um comentário idiota. Porque isso, uma luta não desmerece a outra, temos que combater o preconceito independente da cor de pele ou classe social, todos os relatos são válidos e merecem a mesma atenção. Alô, Facebook, criar função desver, por favor, que bobagem. E aí, esse aqui que eu achei bem, né, é só vocês fazerem que nem o Michael Jackson, se pintem de branco e pronto. E a gente percebe também os erros de português, né, então são pessoas que obviamente não leem. Olha, eu sou negra, nunca me senti assim não, nunca fui seguida em supermercado nem nada disso, sempre fui ouvida e sempre me elogiaram pelo meu valor e por quem eu sou. Aí quando a gente vê uma pessoa negra fazendo esses comentários também a gente pensa em várias outras questões. Privilégio branco, comecei a trabalhar com 12 anos, minha irmã entrou na primeira série com 9 anos porque tinha que cuidar de mim, enfim, não vou ler todos. O que eu quis trazer com isso? A mãe dele tinha 9 anos quando teve ele? Não. Minha irmã entrou na primeira série com 9 anos porque tinha que cuidar de mim e do meu irmão, enquanto minha mãe trabalhava como faxineira. Calma. Meu Deus. Calma, as referências. Por que eu achei interessante trazer esses comentários? Porque é um vídeo informativo. É um vídeo que está falando sobre... Ô, Vilma, só um segundo. Deixa a apresentação que eu vou pedir para voltar uma coisa, tá? Mas deixa porque tá bem bacana. Mas pode falar, desculpa. O Robson só me interrompe, caramba. Imagina. Porque é um vídeo informativo, é um vídeo para as pessoas se informarem. Ela está falando sobre um assunto, é para ficar claro, né? E é 2021, todo mundo tem acesso à informação, tá em tudo que é lugar. São pessoas que seguem a Quebrando o Tabu, porque são comentários da página, então isso tá o tempo todo ali. Então eu me questiono, né? Até que ponto é ignorância? É preconceito mesmo, sabe? Eu acho que nesses casos aqui já não é mais ignorância, porque a informação tá dada, a informação tá aí para todo mundo ver. Ainda bem, né, que essa discussão do racismo ela tá mais presente agora do que já foi anteriormente, no passado, mas mesmo assim as pessoas saem por aí cagando regra e ditando, né, e usando a internet para o mal, né, porque em vez de se informar as pessoas ficam comentando esse tipo de coisa no conteúdo que é super bacana,
no caso dessa sériezinha de documentários. Tá. Ô, Vilma, volta pro slide que tem os dados que a Luana apresentou. Só um segundo para esclarecer uma coisa. Isso, ó. Pessoal, quando numa pesquisa dessa, vocês veem a expressão desocupado, 72,9%, desocupado nessas pesquisas significa que a pessoa já está há mais de 4 meses desempregada e não está mais procurando uma ocupação. Então, desocupado não é a pessoa que não está fazendo nada. É que, na verdade, tem um critério que separa o desempregado do desocupado. Então, desocupado é aquele que não procura mais. Tanto é que os nossos índices de desemprego deveriam ser ainda maiores. Desempregado é aquele que está recentemente sem emprego e que ainda está procurando. E esses 4, se eu não me engano, são 4 ou 6 meses, eu não tenho certeza porque, né, enfim. Mas, assim, normalmente os estudos, eles levam isso em conta. Então, aí, desocupado é isso. A pessoa, ela já parou de procurar emprego, tá? O que não significa que ela não esteja fazendo bico também. São coisas distintas, tá? E aí, outra coisa, achei bem bacana a apresentação da pesquisa, Luana. Depois, se tu puder me passar essa referência, porque eu perdi ela. Eu dei o exemplo na aula, eu sei dela, mas eu não lembro mais aonde que eu vi. E aí eu acho que foi em lugar de fala, pelo que eu entendi, né? Depois, se tu puder me indicar, porque eu queria voltar a ler isso, mas é que eu nunca acho, enfim, né? E aí, parabéns também pela exposição. E outra coisa, sobre os comentários, achei muito bom vocês trazerem, inclusive porque eu vou chamar uma conhecida que fez uma pesquisa sobre a proposta de cura gay que passou no Conselho Federal de Psicologia. E ela analisou as falas dos psicólogos na página do Conselho Federal. E daí, quando a gente tiver o tema da diversidade sexual, eu vou trazer ela, porque ela é uma psicóloga com mestrado, ela pesquisou isso, e ela pesquisa discurso de ódio nas redes sociais, né? Então, ela foi identificando o discurso de ódio entre os psicólogos, por exemplo. Então, essa questão dos comentários é um material de pesquisa muito rico mesmo. Inclusive, tem já livros que falam sobre como que a gente analisa o discurso nas redes sociais. Então, eu acho que é um tema bem bacana e parabéns por terem separado ele, tá? Achei bem bacana também a apresentação de vocês. E sobre as respostas que essas pessoas trazem, lembrem do que a gente conversou na primeira aula, né? A gente tem um problema sério com a abstração. As pessoas, elas não conseguem abstrair um pensamento que é complexo. Então, aliás, um tema que é complexo. O que isso significa? Significa que ela vê esse vídeo, mas automaticamente ela traz para si, para dizer que não, assim, mas não é sobre você. Você é o centro do seu Instagram. O mundo gira em torno de você quando você abre o seu Instagram, tudo bem. Mas aqui a gente está falando de uma sociedade. Então, se não ocorre com você, se você não identifica isso com você, ótimo. Mas deixe que as pessoas que vivem esse tipo de preconceito possam se manifestar sobre. Porque é justamente isso, essa dificuldade de abstrair, de fazer uma análise mais ampla, é o que leva as pessoas a escreverem essas bobagens. Que é essa coisa do querer chamar atenção, de querer ser engraçadinho, mas acima de tudo de ser incapaz de elaborar um pensamento mais complexo, né, um raciocínio mais complexo, em torno de um tema que, justamente, por isso que eu digo, essa disciplina ela não é simples, e ela exige esse nível de abstração para que a gente não reproduza preconceito, né? E aí vocês veem o que acontece nas redes sociais quando as pessoas são incapazes disso. A gente tem um quarto grupo, que é composto pela Florilda, pela Joana, pela Luana Machado Gassi e pela Lunari Heisenberg. A Joana ela está conosco, mas ela disse que não vai, não tem como abrir a câmera e falar, né? Então a Joana, eu vou orientar ela a mandar essa apresentação para mim até amanhã, o material, já que essa atividade foi solicitada já desde a semana passada, tá? E eu acho que nem a Florilda e nem a Luana estão aqui conosco também. E a Lunara também não está. Então fica essa atividade para a Joana encaminhar para mim até amanhã para ser avaliado, tá? E aí o que eu quero colocar para vocês então? Primeiro eu quero dar parabéns para vocês. E assim, eu raramente faço isso. Não, eu faço isso, eu dou parabéns. Não, mas é porque vocês fizeram apresentações muito boas. E tipo assim, quando eu estou dizendo isso, é honesto, tá? Se tá ruim, eu falo. Vocês sabem disso.
Ficou muito bom. Eu estou muito feliz, porque eu acho que o importante vocês pegaram, que é justamente de entender que esse tema a gente tem que estudar, a gente tem que trazer os exemplos para refletir, porque é na realidade que eles ocorrem, então a gente traz os exemplos, e vocês trouxeram e apresentaram o domínio, tá? Os pequenos apontamentos que eu fiz é para que vocês melhorem, tá? Mas nesse ponto, assim, da minha parte, parabéns. Se vocês fizerem um trabalho ruim, tranquilo, eu vou falar quando tiver ruim. Nesse caso, não. Vocês fizeram ótimos trabalhos, tá? Então, parabéns. Eu acho que vocês pegaram. E aí, o que que é bacana? Na próxima aula, a gente vai discutir branquitude, mas a gente vai discutir branquitude pensando nas políticas sociais. E eu acho que a questão do privilégio branco já está bastante claro para vocês. E aí, no estudo sobre branquitude, a gente vai aprofundar isso. Tá? Então, o que que a gente vai ter para a próxima aula? A gente tem o texto da Lia sobre branquitude, um capítulo, e já tem o vídeo no canal que depois eu disponibilizo para vocês amanhã. Então, a gente vai ter esse vídeo, o texto da Lia, só que eu fiz uma coisa diferente nesse vídeo. O tema central é o seguinte: como que a branquitude, a ideologia da branquitude impacta nas políticas sociais? Como que ela consegue chegar até lá? E eu não dou essa resposta. Eu faço a aula sobre branquitude, explico sobre a austeridade fiscal, sobre as funções do Estado, falo das políticas sociais e eu termino a aula falando o seguinte: olha, então eu quero que vocês me respondam qual é a relação ou por que que a branquitude ela acaba causando essa invisibilidade sobre o tema da questão racial no interior das políticas sociais. Então vocês vão ler o material, vão assistir o vídeo e vão trazer uma resposta. Mas trazer uma resposta não é necessariamente escrever. Olha, eu acho que é por causa disso, ou eu entendo que é por causa disso. Trazer exemplos, vocês vão ter que se explicar. Porque daí, depois que eu ouvir vocês, eu faço a aula expositiva. Entendeu? Então, semana que vem, a ideia é a gente conversar sobre os seminários e sobre o material indicado para os grupos, e também que vocês falem sobre esse tema, para que na aula seguinte eu apresente qual que é a minha hipótese sobre isso, tá bom? Aí são 2 aulas sobre branquitude e políticas sociais, ok? Vocês têm alguma dúvida? Robson, eu tenho, mas é sobre a apresentação, é porque eu fiquei encucada. É sobre a questão da xenofobia, eu queria entender melhor onde encaixa. Ó, eu anotei, ó. Xenofobia, tá aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Xenofobia, minha letra feia. Eu esqueci de falar. Então, a xenofobia, ela é que assim, o termo fobia remete a medo. Mas nesse caso, a gente tem que entender que, olha, na verdade, é referente a uma manifestação de preconceito, né? No caso, quando grupos externos são vistos como ameaça, a gente identifica um fator de xenofobia. Então, por exemplo, quando a gente decide identificar um grupo de estrangeiros e delegar a esses estrangeiros uma característica que tende a uma homogeneização. Então, eu digo assim, para mim, todos os haitianos são parasitas, que querem sugar os recursos do Brasil, por exemplo. Isso é um discurso xenófobo, né? Mas esse discurso, ele não necessariamente significa uma ação. A ação, ela passa quando eu agrido, quando eu, por diversos meios ou estratégias, acabo prejudicando esses grupos concretamente, quando um país opta por não ceder visto humanitário. Então, a xenofobia ela vai se constituindo dessa forma. Ela passa tanto por o que a gente pode chamar de um preconceito, quando eu digo que todos os haitianos são parasitas, vamos supor, e é discriminação quando há uma prática concreta de exclusão a esses grupos ou segmentos. Então, a xenofobia ela é sim um tipo de racismo, mas é um racismo que, por exemplo, num país como o nosso, onde as relações raciais, a questão étnico-racial, ela passa na relação do branco, enquanto sujeito racializador, com o negro, o indígena, dentre outros. No nosso caso, a xenofobia, então, ela pode se dar contra povos europeus, por exemplo, do leste europeu, pode se dar contra pessoas da Ásia, do continente asiático. A xenofobia, então, ela independe disso, ela não depende do corte racializado que a gente tem no nosso país, basta ser um grupo exterior. Por exemplo, a gente é xenófobo quando a gente pega e faz piada ou comentários sobre os argentinos, que é o país vizinho, é o país com quem a gente tem várias tretas, várias rixas, mas a xenofobia, eu tenho preconceito, então é xenofobia, e é discriminação a partir do momento que eu digo que aqui argentino não pisa. Na minha sala de aula, argentino não pisa. Tenho horror a argentino. Entendeu?
Entendi. Eu só queria confirmar mesmo, para não confundir os termos, né? Mas não deixa de ser um preconceito, então. Não deixa. Não deixa, mas aí ela se volta para um grupo externo específico. É que eu sempre penso na questão dos árabes, né? Tipo, homem-bomba, essas coisas. Sim, também tem a xenofobia. Eu não sei se é xenofobia no caso, mas o preconceito contra nordestinos, vamos pegar. Sim. Né? Eu acho que é xenofobia, eu tenho que confirmar, não tenho certeza. Porque o pessoal fala que é racismo. E aí faz sentido que seja racismo porque está no mesmo estado-nação. Por exemplo. Mas eu precisaria confirmar que eu não tenho certeza, tá? Então, xenofobia seria, por exemplo, preconceito contra os chilenos. Porque é outro país, é outro estado-nação. Mas se é Nordeste, então seria racismo. Mas eu precisaria confirmar, porque eu não lembro desse tema. Para não falar bobagem, daí eu vou pedir para vocês para me dar um tempinho para confirmar, tá? Beleza. Obrigada. Beleza, então? Fechou, então? Podemos encerrar? Vou parar a gravação. Diga. Prisciele. Então, eu não cheguei a tempo para a apresentação, que eu fiquei presa no trânsito, que eu estava vindo no serviço. Aí eu teria como mandar a minha parte? O que eu posso fazer? Manda a tua parte, Priscile. A Joana também vai mandar o trabalho dela. Pode mandar, mas manda amanhã, que daí amanhã, quando eu acordar, eu já mando os encaminhamentos, como eu faço, e já corrijo. Entendeu? Tá, certo. Tem outra coisa também. Aquela parte dos seminários finais, eu tentei escrever naquela parte que o senhor tinha mandado, só que eu acho que não salvou. E daí, como que eu faço para te mandar? Eu posso falar agora? O meu tema? Pode colocar no grupo de WhatsApp para mim, que daí eu já incluo amanhã. No grupo? Isso. Tá bom, então. Sem problema. Tá bom. Beleza. Beleza, então. Obrigado, Priscile. Fechou, então, pessoal? Vou encerrar, então, a gravação. Um bom descanso para vocês.